Oi pessoal, eu sou a professora Nelise e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o vestibular da Unicamp e resolver algumas questões de história. Bora pra aula? Bom, a primeira fase do vestibular da Unicamp acontece no dia 17 de novembro e a segunda fase no dia 12 e 13 de janeiro de 2020. Então você tem um tempinho aí para se preparar para a segunda fase. Esse ano o vestibular da Unicamp mudou algumas coisas, principalmente a segunda fase, então é legal você dar uma estudada e ficar atento. Eu sempre recomendo vocês checarem, o site oficial dos vestibulares. Então no caso da Unicamp, o site da Conveste. Então dá uma olhadinha lá no edital, tira as suas dúvidas, porque lá tem um pouquinho mais detalhado a explicação de como vão ser essas mudanças. Mas de forma geral, a primeira fase ela continua igual dos outros anos. São 90 questões de conhecimento geral, pensando em história, em ciências humanas. É legal vocês entenderem que, por exemplo, em história, você muitas vezes tem questões de filosofia misturadas com questões de história, principalmente aquelas questões que tratam de Grécia ou de Roma Antiga. E também, uma dica legal que eu vou dar para vocês aqui é que na primeira fase, de forma geral, a gente tem um pouquinho de um balanço nas questões. Então, por exemplo, em história são 9 questões, sendo que 3 delas são consideradas mais fáceis, 3 medianas e 3 mais difíceis. Então, se você vai prestar um curso um pouquinho menos concorrido, se você conseguir acertar as questões fáceis e médias, a chance de você ir para a segunda fase é muito forte. Agora, se você está prestando medicina ou um curso bem mais concorrido, é interessante que você consiga acertar basicamente todas as questões, porque a sua pontuação tem que ser cada vez mais alta. Mas você tendo uma noção dessa divisão, já fica mais interessante quando você está fazendo a prova. A segunda fase da Unicamp é dividida em 2 dias e foi ela que mudou esse ano. Quais foram as mudanças, Até o ano passado, você tinha 3 propostas de redação, você tinha que fazer essas redações. Agora você tem 2 propostas e pode escolher uma. Nesse primeiro dia, você também vai ter algumas questões de linguagens e literatura em língua portuguesa e questões interdisciplinares de inglês. O segundo dia foi o dia que mais mudou, De forma geral, independente do curso que você vai tentar, todo mundo vai ter que fazer uma prova de matemática com várias questões, outra prova com questões de ciências humanas de forma interdisciplinar e uma prova também de ciências da natureza com questões também interdisciplinares. Então é legal você já prestar atenção em possíveis matérias que eles podem casar nessas questões. Não é a primeira vez que a Unicamp traz questões interdisciplinares, tem alguns exemplos de outros anos, mas agora isso vai ser um pouco mais concentrado. Então ciências da natureza, ciências humanas são questões que vão estar ali muitas vezes casando com outras matérias entre si. Ok? Além dessa prova básica, que é igual para todo mundo, eu vou até usar minha colinha aqui porque ficou bem mais específico para cada disciplina, para cada curso que você vai prestar. Então, se você está tentando algum curso na área de ciências biológicas ou na área de saúde, além dessa prova, você também vai fazer uma prova com 6 questões de biologia e 6 questões de química. Se você vai prestar um curso numa área de ciências exatas ou tecnológicas, são 6 questões de física e 6 questões de química. E se você vai prestar ciências humanas, artes de forma geral, você vai ter que fazer 6 questões de geografia, 6 questões de história, que acabam englobando também filosofia e sociologia. Então a Unicamp vem com essa proposta que busca aprofundar um pouco mais o conhecimento específico, mas você também tem que ter aquela base do ensino médio. Bom, além de tudo isso, a Unicamp também tem um programa de cotas étnico-raciais, também tem uma pontuação específica para quem fez o ensino fundamental e o ensino médio na escola pública e tem a parte também pontuação para quem vai prestar o Enem e também o vestibular indígena, que é um vestibular específico que muitas vezes é aplicado no interior do país. Essas questões mais específicas vocês podem ter mais certeza, olhar de forma mais aprofundada lá no site da Conveste. Fique atento também ao material que você pode levar na prova. Sempre é bom levar um documento com foto, de preferência o seu RG,
Para fazer a prova, caneta de tubo transparente preta, você pode levar lápis preto e borracha. É legal também você levar água, levar umas comidinhas ali para você durante a prova se alimentar, mas sempre com bom senso. No edital da Unicamp a gente tem, de forma geral, todo o conteúdo do ensino médio que pode ser cobrado, mas analisando as outras provas dos 3 últimos anos, pelo menos, alguns temas em história são mais recorrentes. Pensando ali em história geral, temas que falam sobre a Idade Média, sobre o Renascimento, depois, dessa época, Idade Moderna, então absolutismo, depois as revoluções liberais burguesas que vão acontecer, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Americana, são sempre bem importantes. E em História do Brasil, geralmente você tem também ali o período da colônia, então os ciclos econômicos, a implantação do sistema colonial. Depois também o período da República Liberal, bem mais para frente aí, o período do governo do Getúlio Vargas, do JK, do João Goulart. E também ditadura militar, nova república, esse período mais do finalzinho aí da ditadura também. Uma dica bacana para a prova da Unicamp, que ela foca bastante, é vocês estudarem muitos movimentos políticos e sociais do Brasil e do mundo. Então, pensando, por exemplo, no movimento dos trabalhadores, nas greves, nos sindicatos, pensando também no movimento sufragista, feminino, pelo direito ao voto das mulheres, nos movimentos indígenas. Então são temas que acabam saindo um pouco dessa dinâmica que a gente está acostumado, mas que a Unicamp exige muito. Então fiquem de olho nesses temas também. Bom, eu trouxe aqui uma questão objetiva de 2019, da primeira fase, para vocês terem uma noção do estilo da prova da Unicamp. Para começar, já é importante entender que as alternativas têm textos maiores e não tão objetivos como, por exemplo, no vestibular da Unesp. Isso também faz parte do esquema da prova e é um teste para você ter ali paciência e bastante leitura e interpretação de texto. Então lembra um pouquinho as provas do Enem também, tá? Bom, essa questão ela tem como um tema o final da ditadura militar, o período da década de 80, com a abertura política, com a crise econômica no Brasil. O texto é um texto ali adaptado de um livro chamado 1980, Década Perdida ou Ganha. Um texto aí publicado numa revista em 2012. Ele fala o seguinte: a crise levaria o último governo da ditadura, chefiado pelo general João Figueiredo, 1979 a 85, a tomar medidas drásticas. O objetivo inicial era deter a depreciação da moeda nacional, incentivar as exportações e fazer frente ao aumento do déficit em conta corrente. Assim, a moeda foi desvalorizada em 30% no final de 1979. A medida acentuou a desaceleração econômica, o descontrole inflacionário e o desarranjo nas contas públicas. Em 1980, a inflação batia a simbólica marca de 100% ao ano e em 1981, o país entrava em uma recessão. Bom, o comando da questão pede o seguinte: a partir do texto acima e de seus conhecimentos sobre a nova República do Brasil, assinale a alternativa correta. Então, lembrando que o texto está comentando sobre toda essa mudança econômica que o final do governo do João Figueiredo tentou ali segurar, porém vem a inflação, vem a recessão e a crise econômica muito forte no início da década de 80. É interessante lembrar também que esse é o final do período da ditadura, algumas leis são criadas, alguma abertura democrática está acontecendo nesse momento, porém a ditadura em si ela só vai acabar ali em 85 e as novas eleições só vêm em 88, 89, com a eleição do presidente Collor. Então é um contexto de transição. Tá? Eu vou deixar aqui as alternativas para vocês lerem, darem uma olhadinha, se você quiser pausar, porque como eu disse, as alternativas da Unicamp são um pouquinho mais extensas. É por isso que você tem que ter total atenção também na hora de fazer a leitura. Porque o que acontece? Você pode bater o olho, começar a ler o parágrafo, achar que aquela é a alternativa correta, na hora da pressa, ou até mesmo com uma preguiça de ler, essa daqui. Mas chega no final da alternativa, tem ali justamente a intenção incorreta. Então é preciso ter bastante atenção na leitura dessas alternativas. Por exemplo, na alternativa A, você começa a leitura dela
achando que pode ser a alternativa correta. E aí você pega ali o finalzinho e ela fala que todos esses fatores foram elementos decisivos para a superação da crise. Pelo contrário, foram motivos que levaram à crise econômica da década de 80. Então tem que tomar bastante cuidado. Na letra B, o que está incorreto nessa alternativa? Né? Ele vai dizer que, ao mesmo tempo que houve a inflação, a mudança econômica toda, isso foi acompanhado pelo silenciamento dos movimentos pelas diretas já. Pelo contrário, né, e dos direitos civis. Pelo contrário, essa foi a década em que a ditadura civil-militar vai acabar, em que a Constituição Cidadã vai ser escrita. Então, não houve um silenciamento, né, isso acabou se desenvolvendo e a crise econômica ajudou também. Né? A alternativa C também, né, vai trazer o início dela ali parecendo que está correto, mas aí a gente vê aqui falando que essas leis que o João Figueiredo fez incentivaram o movimento grevista e garantiram a realização das eleições de forma lenta, gradual e segura. Isso está incorreto, né? Isso não incentiva. O movimento grevista ele vem do final da década de 70, você tem essa abertura política sendo feita, mas essas leis elas não incentivam de forma alguma isso. E a alternativa mais adequada seria a alternativa D, ela está toda completa aí, né? Essa década perdida, os anos 80, eles, né, são marcados por crise econômica, mudança do regime político, pelas instituições que vão aos poucos se tornando democráticas e também por movimentos sociais e culturais. Se a gente falar também dessa década com os movimentos da própria música, por exemplo, do rock dos anos 80, que contestava esse período. A gente também tem um exemplo da democracia corintiana, que acontece nesse momento, como um movimento questionador dessa época. Então, a letra D é a mais adequada, a que se encaixa melhor nesse período. Lembrando que lá no começo, o enunciado da questão pede para você ler o texto e pensar nos conhecimentos que você tem também. Então, você precisa encaixar essas duas coisas na alternativa mais adequada. A próxima questão também é uma questão da primeira fase de 2019 e ela traz dois documentos históricos diferentes. O primeiro deles é uma imagem em que você tem ali a legenda explicando essa imagem. É uma imagem que o Partido Nacional Fascista do Mussolini em 34 coloca ali numa praça pública. Tem a imagem que representaria o Mussolini e no fundo dessa imagem tem vários escritos com a palavra sim em italiano. Então é um documento ali do período entre guerras do nazifascismo. Depois a gente tem uma música, Bella Ciao, que ficou muito conhecida nesse ano, né, no ano passado, por conta da série La Casa de Papel. Então ela foi retomada, mas o significado dela político e histórico é uma canção que era entoada pelos movimentos de resistência ao fascismo. Então aqui você tem a letra toda dela e depois no enunciado da questão uma contextualização. Eu vou ler para vocês. A fotografia anterior registra a fachada do Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini em 34. A música Bella Ciao foi um hino cantado contra o fascismo de Mussolini e as tropas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Em 25 de abril de 2018, quando a Itália celebrou 73 anos de sua libertação do nazifascismo, a canção foi entoada em várias partes do país. Sobre os usos da imagem e da música, assinale a alternativa correta. Então, mais uma vez, a Unicamp traz essas alternativas um pouco mais longas, é preciso você ler com atenção, mas ela já deixou bem claro o que são essas imagens, essa música, né? O que são esses documentos e para que eles serviam. Então, a questão é sobre os usos da imagem e da música. É isso que você tem que ficar atento, né? Ela é utilizada em vários momentos. Por exemplo, a música, ela foi não só utilizada no movimento de resistência da década de 30, mas também foi cantada e celebrada atualmente, certo? Então, ela tem outros usos além daquele da década de 30. E aí a gente pega aqui as alternativas e vai eliminando. Então, por exemplo, na alternativa A, ela vai dizer que a canção Bella Ciao, ela foi usada para demonstrar a adesão das pessoas ao fascismo, né? Que isso tinha a ver com a fotografia, pelo contrário, uma música que faz resistência ao fascismo. Na alternativa B,
ela vai defender, né, que a música tem uma circulação, tem um apelo em plano global e nesse sentido ela né, a imagem, a música é caracterizada pela neutralidade política. Pelo contrário, é totalmente político isso aqui, tanto a imagem quanto a própria música. A letra C seria então a alternativa mais adequada, já vou explicar por quê. Ela vai dizer que é uma música de alcance internacional, que foi trazida em diferentes contextos políticos contra o fascismo de forma geral. E esse fascismo é um regime que tem como característica a adesão da massa em relação ao seu líder. Então lembra de uma das características do fascismo é o culto ao líder, por isso o rosto do Mussolini ali. A alternativa D está incorreta, porque ela vai dizer que essa canção vai sugerir uma semelhança com a atualidade da Itália, com o Silvio Berlusconi, que seria o primeiro-ministro da Itália nessa época, e que tanto antes como agora a Bella Ciao se identifica como uma canção nacionalista. Então tem aí alguns detalhes dentro dessas alternativas que faz com que a gente vá eliminando e que não tem relação com o enunciado, por exemplo. A última questão que eu trouxe para vocês também é de 2019, mas é da segunda fase da Unicamp. Eu escolhi essa questão pelo tema e também porque ela é uma questão bem interdisciplinar. Então, pensando em como será a Unicamp esse ano, né? Bom, essa questão, ela trata de uma filósofa chamada Hipátia. Essa filósofa, e como outras mulheres na ciência, na filosofia de forma geral, ela não é tão conhecida, né? Então, às vezes a Unicamp traz essas temáticas, como eu disse para vocês anteriormente, sobre as mulheres, sobre o movimento trabalhista, movimento negro, sobre os indígenas, até mesmo para que a gente possa estudar esses movimentos depois, né? Que a gente possa conhecer esses movimentos. Além disso, né, além de trazer uma mulher filósofa, a Unicamp também faz ali uma questão interdisciplinar com filosofia. Então, já para a gente ir pensando como será a prova desse ano. O texto fala do seguinte: havia em Alexandria uma filósofa chamada Hipátia, que foi admitida na escola de Platão, demonstrando competência para ensinar as ciências a todos os que desejassem. Hipátia interrogava: por que as estrelas não caem do céu? E respondia: porque seguem a rota mais perfeita, que é o círculo do céu em torno da Terra, que por sua vez é centro do cosmos. Acreditando nessa tradição e movida pela curiosidade, ela instigava: se você não questiona aquilo em que acredita, não pode acreditar. Além disso, acrescentava: eu acredito na filosofia e é preciso nos livrarmos de todas as ideias pré-concebidas de qualquer natureza. Na história da filosofia, Hipátia é considerada uma expoente do neoplatonismo. A oposição entre o neoplatonismo e o cristianismo teria marcado o tempo em que ela viveu. Para o filósofo Pierre Hadot, o neoplatonismo foi um foco de resistência ao cristianismo. Essa resistência continuou até 529, quando o imperador Justiniano proibiu os pagãos de ensinar, fechou as escolas filosóficas de Atenas e passou a perseguir filósofos em Alexandria. Nesse contexto, a matemática Hipátia foi assassinada em 415 em Alexandria por cristãos fanáticos. Então eu trouxe essa questão para a gente pensar um pouquinho, às vezes, como a gente fica preso aos conteúdos da escola e acaba não vendo, não entendendo um pouco das outras histórias que são contadas, as outras narrativas, né? Tem um perfil, inclusive, no Instagram muito legal que se chama Minas na História, que traz um pouco dessas mulheres cientistas, filósofas, que muitas vezes não são narradas nos livros didáticos, por exemplo, nas apostilas. Então é legal vocês darem uma olhadinha lá. Bom, as duas questões falam do seguinte: a letra A, identifique dois princípios filosóficos defendidos por Hipátia. E a letra B, aponte e explique uma motivação do imperador Justiniano para perseguir correntes de pensamento não cristãs. Se você não sabia sobre essa filósofa, se você nunca ouviu falar e também não lembra muito desse contexto, você consegue utilizar o texto para responder. Tá? Claro, não é encher linguiça, tá, gente? É você utilizar das ideias que o texto traz. Então, por exemplo, qual seria aí os princípios filosóficos defendidos por Hipátia? Ela mesma dá a pista pra gente no começo, quando ela diz, né, para as pessoas questionarem aquilo que elas acreditam, quando ela fala ali também sobre
a pesquisa científica que ela traz sobre o movimento dos planetas. Então, se a gente pensar um pouquinho, a base do pensamento dela, e também pensando na questão platônica, né, com certeza ali é o racionalismo, a capacidade de racionalizar, de criticar as suas informações, aquilo que você tem conhecimento, sem que aquilo seja apenas um conhecimento por si só. Tá? Então, sempre lembrando da base da filosofia grega antiga, né, que é a racionalização daqueles conceitos que muitas vezes são considerados como naturais. Você também criticar esses conceitos que, como eu disse, parecem naturais, que são dados pela natureza, também é uma característica da filosofia dela. Então, não é só você racionalizar os fenômenos, mas criticá-los. Criticar, inclusive, dados que já estavam, que já eram fatos, ou até mesmo a sua própria descoberta. Então, o racionalismo e o criticismo são duas fortes características. E se a gente lê o texto, a gente consegue perceber isso muito bem. Na letra B, a questão é, por que o imperador Justiniano perseguia, então, os pensamentos que não eram cristãos? Então, é uma questão muito importante, porque vai aí também para outros períodos históricos. Mas, nesse caso, o imperador Justiniano vai perseguir qualquer oposição. Então, até como uma forma dele conseguir uma unidade de religião, de crença dentro do seu território, conseguir consolidar esse território que ele tinha ali recém-conquistado e também que ele estava governando, era importante ter uma unidade de pensamento. É sempre muito bom para qualquer tipo de governo. Então, qualquer um que fosse por fora, que não se adequasse a esse pensamento, era perseguido. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui o seu comentário. Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as novidades. Se você também não viu o vídeo ainda anterior, eu falei sobre o vestibular da Unesp e semana que vem eu vou comentar um pouquinho sobre o vestibular da FUVEST. E até a próxima aula!